seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Viva. Eu estou muito grata a Deus por estar aqui mais uma vez e porque você sempre fica conosco. Você sente muitas dores? Todo dia sente dor? Especialmente você que é mulher. Durante muitos anos aconteceu de sentir dor, reclamar. Às vezes as pessoas acham até que você não está falando muito sério. Nossa, todo dia reclama de dor? Pois saiba que isso pode não ser só frescura, isso pode ter um nome. E para falar sobre esse tema, sobre esses temas de dores crônicas, especialmente sobre uma doença que se chama fibromialgia, nós vamos entender um pouco mais sobre o que é essa doença. Nós convidamos a doutora Júlia e ela vai falar, a doutora Júlia é reumatologista e vai falar para nós hoje sobre esse probleminha aí que afeta a vida de homens e mulheres. Vamos ver quem é que é afetado sobre essa doença. Eu já vou fazer algumas perguntas para ela, mas antes quero dar as boas-vindas e dizer que você é sempre muito bem-vinda, doutora Júlia. Olá, que bom que você está conosco. Obrigada, viu? Mariana. Obrigada pelo convite. Que possa ser muito útil para as pessoas que estão nos assistindo. Ai, com certeza. Conta pra mim, então, que história é essa? O que seria a fibromialgia? Porque é uma doença que, aparentemente, a gente não entende muito do que se trata, né? Esclarece pra mim e para as pessoas que estão em casa. O que seria a fibromialgia? Quando eu falo de fibromialgia para os pacientes, eu costumo comparar com uma enxaqueca, porque a fibromialgia, assim como a enxaqueca, é uma síndrome dolorosa. Quando você está com enxaqueca, você não consegue, na maioria das vezes, perceber nenhuma alteração. Você faz exames, faz uma ressonância, passa pelo médico e ele não consegue identificar uma alteração que possa ser responsável por aquela dor, né? Muitas pessoas com enxaqueca passam por isso. E eu costumo dizer que a fibromialgia é como se fosse isso, mas é no corpo todo. Então é uma síndrome dolorosa, assim como a enxaqueca, mas é no corpo todo. Então afeta o seu sistema locomotor, né? Os braços, os membros inferiores, todo o seu aparelho músculo-esquelético, que nós chamamos, suas articulações, músculos. Então essa é uma dor que se espalha pelo corpo. As pessoas costumam referir que sentem dor do fio de cabelo à unha do pé. Dói o corpo inteiro? Geralmente sim. Tá, então a gente vai falar mais um pouquinho sobre os sintomas daqui a pouco. O que eu quero te perguntar agora, isso é muito frequente? Então, a frequência ela varia é uma incidência de 0,7 a 5% da população mundial. No Brasil, estima-se em torno de 2,5% de pessoas acometidas. Então, é uma prevalência muito grande. É bastante, né? Muitas pessoas sofrem, né? E por ser um quadro crônico, ela causa muito sofrimento, uma perda da qualidade de vida das pessoas, né? Então, ela tem um impacto muito grande na sociedade. Por causa disso, falta ao trabalho, né? Desestruturação da própria família, pela questão ali do lidar com a dor, né? É uma doença com um impacto social muito grande. E diz pra mim, existe diferença entre adultos, crianças? Qual a idade de aparecimento? Como é que é essa questão assim? Qual é o paciente em que a gente pode suspeitar de fibromialgia? Todas as pessoas podem ser acometidas, crianças, homens, mulheres, idosos, mas no geral são as mulheres, né, numa proporção de 8 para 1. As mulheres são mais acometidas e em média dos 25 até os seus 65 anos, uma média de 49 anos para o início da doença, mas, como eu falei, até crianças podem ser acometidas, né? Existe uma explicação do porquê as mulheres são mais acometidas, e assim, numa proporção tão 8 para 1, né? Ainda não se sabe ao certo, às vezes pensa-se na questão hormonal, né? Mas a questão, talvez, da mulher... da visão de mundo da mulher, eu creio que tem um impacto importante, né? Da sobrecarga da mulher, a maneira como ela se coloca, como ela se põe no seu trabalho, no seu lar, as responsabilidades que são cobradas, que cada vez são maiores, né? Então a mulher ela tem uma carga que talvez ela não tenha sido preparada para enfrentar. Então ela enfrenta uma carga hoje em dia muito maior do que o seu preparo lhe permite, né? E isso, de certa forma, ela extravasa, talvez, nessas síndromes dolorosas, né? Mas a questão hormonal também pode estar envolvida, porque a proporção é muito maior, né? É muita diferença, né? Agora vamos voltar um pouquinho sobre a questão dos sintomas. Você disse que é uma dor crônica, que dói do fio de cabelo até o dedão do pé. Existem alguns outros sintomas que estão associados ou é só dor?
Não, então, a pessoa com fibromialgia, ela tem associado um quadro de fadiga, né? Aquele cansaço constante, né? É uma falta de energia que a pessoa refere, um sono que não é reparador, a pessoa diz que acorda cansada, como se não tivesse dormido, como se tivesse trabalhado a noite toda, né? Uma alteração cognitiva, né? Uma perda de memória, né? Tem dificuldade ali para guardar as coisas, se lembrar, às vezes para se comunicar, tem esse quadro cognitivo associado. Algumas outras síndromes, como a enxaqueca, pode estar junto, o síndrome do intestino irritável também pode estar associado. Então, ela pode envolver um conjunto aí de alterações orgânicas, e outras síndromes dolorosas também. Tá, então imagine, veja você, que está sentindo dificuldade para dormir, problemas de memória, tudo que ela disse, alterações intestinais e a dor que não melhora. Essas são as características que você imagina que você sugere que haja a procura do médico? Nesse momento é que deve procurar o médico? Uma pessoa que está sofrendo um quadro de dor, né, às vezes ela já vem com aquele quadro há anos, né? E por algum momento ela pode sentir piora, né? Algumas pessoas associam o início do quadro doloroso a um ponto de estresse na vida dela, né? Pode ter essa piora. Algumas pessoas vêm desde a infância sentindo síndromes de dor e aí vão se adaptando de certa forma, mas essas pessoas elas sofrem muito. Então elas devem procurar quadro de dor, quadro de fadiga. Algumas pessoas sentem mais fadiga do que dor, né? Daí tem que fazer um diagnóstico diferencial com a síndrome de fadiga mesmo, né? Crônica. E pessoas com alterações de sono, né? Também devem procurar o médico para poder restabelecer a sua qualidade de vida, né? É claro. E outra pergunta que eu quero te fazer. Como é o diagnóstico? Tá bom, ela procurou o médico, sinto muita dor, muito cansaço, tem alteração intestinal, o sono que não é reparador. Que exames você vai pedir para essa paciente? A principal importância de realizarmos exames no caso de pessoas com esses sintomas é para excluir outras patologias que podem também cursar com uma dor generalizada, né? Nós devemos excluir disfunções na tireoide, né? Outras doenças reumatológicas, né? Uma pessoa com lúpus eritematoso pode começar com um quadro de dor. Há pessoas com artrite reumatoide, com síndrome de Sjögren, também podem ter ou início dos sintomas ou mesmo estar associado, né? Então, pessoas com neuropatias também podem apresentar esses sintomas de dor. Então, há pessoas com doenças oncológicas. Então, é necessário que se realize alguns exames para afastar outras doenças, principalmente os exames mais básicos, né? O hemograma, bioquímica, função tiroidiana, né? E aí, de acordo com as queixas do paciente, um interrogatório que é realizado todos os aparelhos da pessoa, pode-se identificar alguma outra alteração que possa ser responsável pela dor, ou se trata apenas de um quadro de dor isolada, que aí a alteração não vai apresentar nenhum exame. Então, a pessoa com fibromialgia, às vezes ela se sente frustrada porque sente tanta dor, e faz um monte de exames e vem tudo normal. Então, isso já deve ter ser explicado para ela, que quando a gente pede os exames, já se espera que eles venham normais. Por isso é que a gente imagina que tem muito impacto na questão familiar, né? Porque às vezes a gente quer achar alguma coisa, né? Fala, olha, eu tenho muita dor, mas olha, meu raio-x está alterado, meu ultrassom está alterado, o meu exame de sangue. E aí você chega lá e nada está alterado, a família começa a achar, eu acho que essa mulher tá com depressão, tá com algum problema, não é verdade? Uhum. E começa a achar, isso aí é frescura. E às vezes a mulher é mal interpretada e começa a levar um maior sofrimento até, né? Isso, então, a pessoa ela tem que, primeiro assim, que as alterações, elas não são identificadas pelos exames disponíveis, né? Os exames que poderiam identificar essas alterações são realizados apenas em nível de estudos, né? Entendi. Em universidades. Talvez até existam exames de imagem, né? Ressonância funcional. Você já consegue identificar que existe sim alterações no sistema nervoso central, no cérebro, no processar da resposta dolorosa, né? Então, no processamento dessa resposta, existe um aumento de substância P, que é um neurotransmissor também associado a quadros dolorosos também, no líquor dessas pessoas. Então, existe sim alteração, só que nos exames que nós realizamos, não aparecem. E esses exames, eles são importantes ainda assim serem realizados para
como eu disse, excluir outras patologias. Então, essa questão é importante para a pessoa não se sentir frustrada e entender, porque às vezes, qual que é a maior dificuldade? O paciente, ele quer encontrar uma alteração nesses exames. E ele se sente frustrado quando esses exames vêm normais e acha que o médico não está valorizando a doença dele. E a fibromialgia, ela tem uma dificuldade de ser aceita, inclusive pelo paciente. Ah, com certeza. Porque ele não, é um diagnóstico que ele não quer aceitar, né? Porque justamente não é palpável, né? Mas, então, para que se entenda que ele sim, existe uma alteração, mas é uma alteração como se fosse muito profunda para ser identificada nesses exames que nós realizamos de rotina, né? Então, nessa questão também eu já quero falar aqui que eu costumo dizer para as pacientes que elas não devem esperar esse entendimento por parte das pessoas do seu quadro doloroso. Talvez se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com as pessoas do trabalho dela, com as pessoas da família, talvez essas pessoas pudessem, adquirindo o conhecimento a respeito do problema, entender melhor. Mas, como isso é difícil, você conversar com toda a família, conversar com as pessoas, para que elas adquiram essa nova visão, eu costumo pedir para os pacientes não esperarem a compreensão da dor, porque isso é muito complexo e também envolve um nível de sensibilidade do outro muito grande, porque você ser sensível à dor do outro talvez eu poderia dizer assim, é uma nobreza muito grande e não é tão comum, né? Você ser tão sensível à dor do outro. Então é melhor que ela já se prepare. Se prepare para enfrentar isso e não esperar essa compreensão. Às vezes até acostumar, em vez de estar toda hora se expressando a sua dor, porque a gente tem esse costume mesmo, né? Você está sentindo uma dor, está doendo aqui, tô com uma dor aqui. Ou às vezes alguém te pede para fazer alguma coisa, não, mas eu tô com muita dor. Então você assim, talvez, e aí que entra uma das questões do tratamento, que é a terapia cognitivo-comportamental, vai ajudar a pessoa a lidar com isso, a lidar com essa visão da dor que ela mesma tem, o preconceito que ela mesma tem, sabe? Que ela mesma tem. E lidar com a resposta das outras pessoas à dor dela, as limitações que ela tem, entendeu? Puxa, que interessante. Guarda esse negócio aí do tratamento que a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. E você está assistindo ao programa Vida Viva. O programa de hoje tem como tema fibromialgia e a nossa entrevistada é a doutora Júlia Vilegas, reumatologista. Tá muito interessante. E antes que eu continue fazendo as perguntas sobre tratamento e você já vai entender mais um pouco sobre fibromialgia, eu quero te fazer um convite. Quero te convidar a conhecer a comunidade de São Caetano do Sul, a comunidade adventista, que você está vendo aí o endereço do nosso vídeo. Se é longe para você vir até São Caetano, você pode entrar nesse site Encontre uma Igreja e achar uma igreja que seja mais próximo da sua casa. Mas especialmente hoje, eu quero te convidar para assistir ao seminário Viva com Esperança, que vai acontecer do dia 17 até o dia 24 de outubro. Durante as noites, olha, serão às 20 horas, sábados às 10h30 e domingo às 9 horas da manhã. Você é nosso convidado especial para falar sobre esperança, porque temas como esse, criação de filhos, relações de trabalho, saúde, bem-estar, tudo isso é o que a gente fala aqui na nossa comunidade, porque a gente deseja que você viva melhor no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, com seu cônjuge, com os seus filhos. Então a gente espera você, mas muito mais do que isso, a gente deseja que você aprenda mais sobre o nosso Deus. Escreva para nós, curta a nossa página no Facebook, lá você vai assistir também, no YouTube também tem os programas anteriores, você pode ver alguma coisa que você achou interessante, quer mostrar para alguém que não assistiu, então você vai lá no YouTube ou no Facebook, assista os programas anteriores, escreva para nós queremos ouvir a sua dúvida, a sua sugestão, nós estamos aqui para ouvir você. Agora, chega de propaganda e comentário, vamos voltar a falar sobre fibromialgia. Então, doutora, a gente pode dizer, então, que fibromialgia tem ou não tem cura? Como que é essa questão? Bom, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, como eu disse, né, no começo, né, então ela entre os critérios de definição diagnóstica, você tem essa definição, que é uma síndrome de dor espalhada, né, como poderíamos dizer assim, difusa, né, pelo corpo, e que dura mais de 3 meses, né? Então nós temos a dor aguda, que é aquela dor do machucado, bateu e pronto. Você vai medicar, ele vai tomar um anti-inflamatório e é uma dor que se resolve com um período determinado. Mas tem aquela dor que é o gotejar contínuo, que é a dor crônica, que é uma dor de difícil tratamento, né? Então isso é importante que as pessoas entendam,
para poder enfrentar um tratamento da fibromialgia, para não se sentir frustrada e abandonar posteriormente. Então, é uma dor de difícil tratamento, mas ela pode sim encontrar remissão. A pessoa pode ficar, inclusive, sem dor, medicada, né, e sem dor. Quer dizer, então, a gente fala mais comumente em controle do que cura para fibromialgia, sim, né? É claro que existem sim pessoas que conseguem praticamente ficar sem dor. Estão curadas, né? Sim, mas isso é mais difícil, né? Normalmente as pessoas têm um quadro crônico que pode ser amenizado com o tratamento, ficar com um nível de dor que ela possa conviver, né? Ou outras pessoas conseguem ficar com uma dor bem controlada, mas tomando a medicação, né? Agora você falou, tomando a medicação. A gente vê que quem tem dor acaba muitas vezes ficando meio refém dos medicamentos, né? Como você vê o tratamento? É tomar um remédio e acabou? Como que é o tratamento? Agora a gente pode mergulhar. Você falou também que tem a questão cognitivo-comportamental. Como é o tratamento, então, a abordagem do paciente com fibromialgia? Bem, como eu disse, é uma doença complexa que a medicina ainda não entende completamente o seu início, né? Existem muitas questões envolvidas e muitas pessoas, assim, a relação de um fator de estresse importante no início dela, né? São pessoas que têm realmente uma visão, muitas dessas pessoas, uma visão negativa da vida, né? Então existe toda uma abordagem para ser realizada para que essa pessoa consiga sair desse quadro crônico em que ela está como se fosse ali mergulhada. Bom, a gente sempre diz em relação à atividade física que é um santo remédio para muitas alterações, e ela vai conseguir resgatar muito da qualidade de vida dessa pessoa. As pessoas com fibromialgia, elas têm muita dificuldade de realizar as suas tarefas, né? Porque dói. Por isso você mencionou a perda, faltas no trabalho, dificuldade de realizar as coisas. Sim, elas têm, a dor piora com a atividade, inclusive pode piorar com a atividade física, principalmente no início. Mas ela deve persistir porque essa atividade física vai trazer ganhos para ela. E em algumas pessoas pode, inclusive, melhorar a dor. Qualquer tipo de atividade? As atividades para força muscular e atividades aeróbicas, né? Então, as pessoas que têm fibromialgia, elas sentem muita limitação na realização de atividades, né? Porque dói mais quando elas vão realizá-las. Claro. Mas elas, apesar da dor, elas devem enfrentar isso e realizar. Elas podem realizar, porque muitas vezes a pessoa pensa, isso com tanta dor eu não posso fazer, né? Não, elas podem, elas devem fazer, né? Eu ia até te interromper, me perdoe, porque eu pensei assim, que isso deve virar um ciclo, porque a pessoa, ela fica triste, não tem ânimo, não dorme bem, ela fala, não quero fazer atividade física, mas atividade física é o que ajudaria, mas ela sente dor, aí não vai fazer, e acaba que não melhora, né? Isso. Vira um ciclo. Exatamente, ela tem que fazer esse enfrentamento, né? Vai sofrer, primeiro dia vai doer, no começo ela vai sentir mais dor, mas ela precisa porque tem a médio e longo prazo ela tem um ganho. Tanto algumas pessoas inclusive melhoram da dor, mas ainda que não haja melhora grande nesse grau de dor, ela vai ter uma melhora na qualidade de vida dela. E é muito importante esse ganho de qualidade de vida. Atividades, por exemplo, como hidroginástica em piscinas aquecidas, elas têm um efeito analgésico e são importantes, né? E todas as atividades físicas, elas também liberam substâncias que são relaxantes, que ajudam que trazem um bem-estar para a pessoa e vão tendo, ao longo do tempo, um impacto também nesse quadro de fibromialgia. Agora fala para mim então um pouquinho dessa terapia cognitivo-comportamental que a gente falou no comecinho do programa um pouquinho. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Como que é essa parte do tratamento? Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma forma de tratamento psicológico, né, que você vai... Então, o terapeuta, ele é especializado é uma linha, né, de tratamento que é a mais indicada para o tratamento de síndromes dolorosas, né. A pessoa, ela vai ter toda uma abordagem do profissional para que haja uma mudança na visão de mundo da pessoa, na visão que ela tem de si mesma com dor, na visão que as outras pessoas têm do quadro de dor, no lidar com essa dor, né? Então ela sair daquele quadro de prisão, de limitação que ela está, para enfrentar a vida, para se ver no ambiente e como que ela pode, tendo fibromialgia, levar uma vida normal, né? Então, aí a terapia cognitivo-comportamental é muito importante nessa questão. O correto seria a família tratar junto, né? Pelo que você falou, que a família não espere que ela vai entender a dor, não espere que a sua família, seus amigos, os colegas de trabalho vão compreender a sua dor.
talvez seria adequado que todo mundo tratasse, mas isso no mundo ideal, né? No caso da terapia cognitivo é aqui, porque muitas pessoas que têm depressão, elas têm fibromialgia, ou pessoas com fibromialgia têm depressão. Mas essa terapia especificamente não é para você tratar da depressão e melhorar da fibromialgia, não, é para você tratar a dor, entre aspas, né? É um tratamento do lidar com a dor. Para você, isso ajuda a melhorar a dor. Então, ainda que você não tenha melhora do seu humor, né, no caso de pessoas com depressão, você pode ter melhora da dor. É o caso do tratamento medicamentoso também, né? Porque o tratamento medicamentoso, ele envolve alguns antidepressivos, mas eles não pelo efeito antidepressivo, mas pelo efeito na dor, né? Então, não é que a pessoa, se você melhorar da sua depressão, você vai sarar da sua dor. É claro que existe uma relação, a relação mente e corpo, ela é um fato, né? A relação, então, na prática, todas as pessoas percebem e a ciência já comprovou. Existe uma relação entre a mente e o corpo. Então, claro que existe uma relação entre o seu humor e o seu quadro doloroso. Mas só que ela não é, assim, necessariamente ligada. Então, às vezes, você pode ter o tratamento, os antidepressivos que são usados no tratamento para fibromialgia, como os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina na noradrenalina, né, como a duloxetina. Eles atuam na sua dor, ainda que não atuem, pode não ser o melhor antidepressivo para o seu humor, mas atuam na dor. Então existe essa relação, não necessariamente estão ligados, né? Maravilha. Agora a nossa entrevista está chegando ao fim, eu queria que você deixasse para quem está em casa uma mensagem, aquilo que você achou mais importante, conversa com quem está nos ouvindo, deixa um recadinho para eles. Eu creio que o mais importante é a pessoa buscar uma ajuda e acreditar que que através de um tratamento, através da persistência dela, né, nesse tratamento, ela pode mudar o seu ambiente, mudar a sua situação, né? E ter esperança nisso, né? De que você sim vai ser medicada, vai poder aprender a lidar com essa dor, aprender a lidar com a sua resposta à dor, a resposta das pessoas ao seu redor à dor e ter um alívio. Né, você pode sim ter uma vida mais feliz, mesmo tendo esse problema de fibromialgia. Muito obrigada, doutora Júlia, pelas informações, pelas contribuições. Com certeza ajudou muita gente que nos assiste, que está nos ouvindo e nos vendo. No dia de hoje a gente quer convidar você a estar outras vezes aqui conosco, viu? Sim, eu que agradeço o convite e espero ter contribuído. Com certeza. E agora eu quero falar com você, porque enquanto a doutora Júlia estava falando, eu me lembrei de um texto da Bíblia que está em Provérbios 17, 22 e diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você vê como a Bíblia é completa, fala até de doença reumatológica? Na verdade, o viver de maneira... Ela falou bastante aqui sobre fibromialgia. O viver de maneira bem disposta, feliz, apesar dos problemas, tentando superar a dor, tentando superar as dificuldades, faz com que a gente viva melhor, viva sem dor. E, na verdade, é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para te fazer o convite de vir conhecer a nossa comunidade, vir estar conosco, lembrando que o nosso desejo é que você tenha mais qualidade de vida, que você viva feliz com a sua família e com os seus amigos, e que você possa aplicar as coisas que a gente aprende aqui. Venha nos conhecer, a gente está esperando por você. Fique agora com uma mensagem espiritual que foi totalmente preparada com muito carinho para você. Olá, como vai? Tudo bem aí com a família? Tudo bem com a vida de um modo geral ou não está bem? Quem conhece isso tudo com profundo conhecimento de causa é o nosso Deus. Portanto, saiba que Ele tem consciência das nossas alegrias e também de nossas dificuldades. Quero agradecer a Mariana por mais esse momento de tantas informações úteis para a nossa vida. Temos falado um pouco aqui sobre a história de Zaqueu. Talvez você não tenha familiaridade com a história de Zaqueu, mas foi uma história que aconteceu no ano 31, envolvendo a pessoa de Cristo.
está no capítulo 19 do livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, aqui na Bíblia, de onde derivam essas mensagens que nós estamos trazendo. Zaqueu subiu numa árvore para ver Cristo. Cristo chegou e disse: desça. Isso significa um comando, é uma ordem. Desça para a intimidade da vida. Sabe o que aconteceu? Aqui diz assim: e Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu gostoso. Jesus disse: desça depressa, e ele desceu depressa. Quando essas duas pressas, elas se encontram, aí houve o maior encontro que um ser humano pode desejar, almejar na sua vida. Quando se trata de salvar vida, todo mundo tem pressa, já percebeu? Se está na rua, vê aquela sirene das ambulâncias, todo mundo vai abrindo espaço para que a ambulância passe. Quando se trata de salvar vida, temos pressa. O Senhor Jesus sabia da ansiedade de Zaqueu, da ânsia, do desejo dele por vê-lo, por conhecê-lo. Então ele para e diz: venha, venha. O que se passa no seu coração quanto a ansiedades espirituais? Olha, o século XXI foi inaugurado com uma tremenda corrida pelas coisas espirituais. As pessoas hoje sabem que não é nenhum bom cartão de visita dizer eu sou cético, descrente. A espiritualidade está no ar. Cristo entra para satisfazer como ninguém e como nada, como nenhuma corrente de pensamento, os anseios. Só que é preciso ter pressa. Agora, o que nós temos nessa história que devemos pontuar aqui? A sensação que invadiu o coração de Zaqueu quando ele chega diante do seu Redentor. A Bíblia diz que ele o recebeu gostoso. Eu posso dizer a você que é gostoso receber a Jesus aqui, no coração, abrir para que ele seja o Rei e o Senhor da existência. Tem uma outra tradução que diz que ele recebeu com alegria. Quem experimenta isso sabe dizer o que é alegria profunda, sentida. Só que tem uma coisa aqui. E todos que viram isto murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um pecador. Você está vendo? Essa multidão que estava impedindo que Zaqueu visse a Cristo, agora se escandaliza, porque Jesus entra ou vai até a casa de Zaqueu, ou dá atenção para Zaqueu. Veja só, com certeza, quando você decidir caminhar, olhar para Jesus, caminhar em direção a Ele, você vai ter essa multidão de oposição. Ela pode ser pessoas muito próximas de você. A verdade é que quando nós estamos sob a ordem do Senhor Jesus, quando nós descobrimos que a ordem é dele, os opositores perdem para nós toda a influência. Descemos da existência nossa, da árvore da nossa vida, para nos familiarizarmos com Ele. Desejo a você essa alegria profunda de pertencer a Cristo. Até o nosso próximo encontro.